Bem-vindos de volta, entusiastas da história. Hoje, estamos embarcando em uma viagem fascinante no tempo, enquanto descobrimos a história cativante de uma cidade que contém a chave do passado do Brasil. Junte-se a mim enquanto mergulhamos na rica história vibrante de Itabuna. Localizada no coração da Bahia, Brasil, Itabuna é uma cidade que sussurra contos de resiliência, diversidade cultural e progresso. Desde seus humildes começos até a metrópole próspera que é hoje, a história de Itabuna é verdadeiramente inspiradora. O povoamento começou quando a região servia como principal ponto de passagem de tropeiros que se dirigiam à Vitória da Conquista. Na região cortada pelo rio Cachoeira, surgiu o Arraial de Tabocas em 1857, em meio à mata que então era desbravada. O nome, Tabocas, segundo a tradição, deve-se a um imenso jequitibá, de cuja derrubada fora feita uma disputa, sendo aquele o pau da taboca, ou seja, da roça que se abria. O povoamento deu-se apenas a partir de 1867, feito principalmente por migrantes sergipanos, dentre os quais Félix Severino de Oliveira. Nossa jornada começa no início do século XX, quando Itabuna era apenas um pequeno povoado cercado por uma vegetação exuberante. Fundada em 1910, esta cidade surgiu como um farol de esperança para aqueles que buscavam uma vida melhor. Os festivais são mais do que simples eventos, são um reflexo da identidade da cidade. A diversidade cultural de Itabuna é o que torna este lugar tão especial para chamar de lar. À medida que avançamos através das décadas, Itabuna se torna um caldeirão de culturas, um lugar onde as tradições de várias regiões se misturam perfeitamente. Os festivais e eventos vibrantes da cidade celebram esta cultura única. Vim para conhecer o sul da Bahia, mas a fama em Jiquié é de que aqui se matava muita gente. Mas eu digo, eu só vou para lá trabalhar, eu não vou para lá ser valente. Prova está que estou vivo até hoje aqui. Na década de 60, nós tocávamos bailes nos clubes, inclusive Itabuna tinha clubes em todos os bairros. E nós, como os músicos da época, inclusive os mais solicitados, tocávamos em todos os clubes. Era o ponto recreativo da sociedade, né? Principalmente aos domingos. O Grapiúna, primeiro não era o Grapiúna, o primeiro era Clube Social, Itabuna. Eram dois clubes que lutavam um com o outro, eram concorrentes um do outro. E as pessoas que iam lá eram selecionadas. Os pais eram sócios e os filhos tinham direito a frequentar. Situado em local privilegiado, o Grapiúna Tênis Clube é sem dúvida um dos recantos mais acolhedores da jovem cidade. Eu não participava e não tenho nenhuma noção do que eram as festas do clube. Porque os clubes eram clube fechado, né? Só entrava quem era sócio. Quem tinha condições ia lá e quem não tinha ficava de fora só observando. 10 horas havia no Itabuna Clube chamavam uma domingueira. Durante algum tempo eu fui convocado para participar das diretorias dos clubes. E o curioso é que éramos obrigados a identificar aqueles que não estavam dançando de modo adequado e convidávamos o casal para comparecer à diretoria.
quando então, muitas vezes, eram obrigados a deixar o clube. Eram exigências da sociedade, que inclusive, em certas circunstâncias, nos procuravam para denunciar que determinadas moças eram incubadas. O termo incubado significa, hoje, usando a linguagem muito franca, né? Não eram mais virgens. As moças de família, se fosse deflorada, a família tem que expulsar de casa, né? Tinha que ir para o Baixo Meretrício, ou sair da cidade. Se tivesse importância econômica... Geralmente não ficavam na cidade, não. É uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa. Hoje não se concebe uma atitude desta. Olha, as festas de antigamente eram bem melhor do que a de hoje. Eram bonitas, o carnaval era muito bonito, as moças todas estavam lá, o lança-perfume você jogava no pescoço da moça, aqui era um ato de galanteio. Era uma alegria total, você tinha um clube com as pessoas fantasiadas, desfile de fantasia. Naquele tempo, o curso eram carros com a capota arriada. Aí, à tarde, se alugava, quem não tinha carro próprio, é lógico que eram poucos na época, e sentavam na capota, agora, um carro atrás do outro. E aí enfiava com a serpentina, um carro ia jogando para outro, até o último carro. Tocando as marchinhas carnavalescas, que eram um sucesso da época, hoje, o que não se tem hoje, porque naquela época nós não tínhamos axé ainda, e de maneiras que os bailes eram uma apoteose, era algo assim esperado até pelo Grapiúna. Certo dia que era no Grapiúna, outro dia no Itabuna. Todo mundo respeitava, era festa de respeito, não existia violência. Tinha cinema, né? Já tinha cinema. O cinema faz parte da região. E o povo gostava de cinema. Desde aqueles primórdios, né? Porque antigamente tinha aqui o Cine Elite, ali na Cinquentenário. Era uma fila de gente que dobrava a rua a 200, 300 metros para entrar no cinema. Todo mundo queria cinema. Naquele tempo não tinha televisão, rádio incipiente. Coube a senhora Lafayette Veloso, digníssima esposa do juiz de direito da cidade de Itabuna, descerrar a fita simbólica da inauguração do majestoso Cinema Catalunha. Ia para o cinema com satisfação, porque deu de segunda a domingo. Nós dávamos, naquela época, 3, 4 sessões. Do Rei Ming, Flas Gordon, de Buck Jones, de Tomix, do Rititi, do Cavalo Rex. Suplício de uma Saudade. Aquilo era uma beleza, aquilo eu como menino, os meninos só pensavam nisso, só falavam nisso. Tinha filmes diários e tinha filme seriado. Era os Cowboys, por exemplo, era filme dividido em série. Dava episódio para vir no outro, para vir para completar, tipo novela. Toda semana tinha eventos, a cidade era mais rica culturalmente, os colégios também, os professores levavam a sério o trabalho de educadores. A cidade foi crescendo, já mudou a sua tática, pois o bairro Cajueiro agora é bairro de fato. Mas Itabuna não é apenas uma cidade de história e cultura, é também um centro de atividade econômica. Da agricultura ao comércio, a cidade evoluiu de forma dinâmica, contribuindo significativamente para o cenário econômico do Brasil. O crescimento da economia de Itabuna é uma prova do trabalho árduo e da determinação de seu povo. Esta cidade se transformou, tornando-se um ator-chave no desenvolvimento econômico da região. Hoje, Itabuna se destaca como uma maravilha moderna, combinando sua rica história com desenvolvimentos de ponta. O horizonte da cidade conta uma história de progresso, inovação e um futuro brilhante. Ao concluirmos nossa jornada pela história de Itabuna, testemunhamos uma cidade que superou desafios, abraçou a diversidade e avançou em direção a um futuro promissor. Junte-se a nós, na próxima vez, enquanto exploramos histórias mais fascinantes de todo o mundo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação.